Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Eu vi que o evangelho está errado do meio para o fim, tá? Então não vou mudar e nem vou ler o outro, não. A festa é a mesma, fica tranquilo, tá? A culpa da sacristã, depois eu puxo a orelha dela. Ou do Dorim, né? Tanto faz. Pode sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio, dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, durante os últimos tempos houve um desenvolvimento muito grande de algumas ciências que ajudam a entender melhor o comportamento do ser humano, né? Entre elas a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, outras ciências que estudam o comportamento, ajudam a melhorar a pessoa, né? E não é difícil hoje a gente usar uma definição do ser humano como um ser racional de hábitos. Então, todos nós, naquilo que nós fazemos durante o dia, mais de 90% daquilo que você faz durante o dia, você não precisa mais pensar para fazer. Você faz automaticamente. Porque você repetiu essa ação tantas vezes que ela se tornou um hábito. Como é que você sabe que uma coisa é um hábito? Quando você faz sem ter que fazer um esforço racional. Acontece naturalmente. Pensa para você ver, por exemplo, como que você se veste todos os dias de manhã. Você tem uma ordem de peças de roupa que você coloca e você nunca muda ela. Você coloca a camiseta primeiro, depois a calça, depois a blusa. Você nunca vai colocar a calça primeiro, depois a camiseta, depois a blusa. É normal, você acorda, você dormindo, você vai lá e pega os trem e faz. Você tem um ritmo quando você acorda. Se você acorda, vai no banheiro, usa o vaso, escova os dentes, penteia o cabelo. Para você levantar, pentear o cabelo, escovar os dentes e usar o banheiro, você vai ter que fazer um esforço. Não é normal. Você já faz aquele esqueminha que está pronto na sua cabeça. É um jeito do cérebro fazer com que a gente não tenha que gastar energia sem necessidade. Já que você faz todo dia, faz desse jeito, né? E por conta dessa ciência que se desenvolveu nessa direção, então as pessoas entenderam que para se tornar uma pessoa melhor, então é bom você estar atento aos hábitos que você tem. Porque se você tem hábitos bons, você vai se tornando uma pessoa boa. Se você tem hábitos ruins, você vai se tornando uma pessoa ruim. Então, melhorar-se como pessoa, na verdade, é muito simples a matemática. Você tira os hábitos ruins e coloca hábitos bons. Então, hábitos bons, né? Levantar cedo, fazer uma atividade física, ter uma vida de oração, né? Então, tem uma série de hábitos bons que você pode colocar que não vai chegar num momento que não vai ser tão difícil de você fazer. Mas, em contrapartida, se esses hábitos bons são chamados de virtudes, existem os hábitos maus que são chamados de vícios. E o vício nada mais é do que um hábito que você adquiriu, repetindo ele sistematicamente. Então, por conta de se entender que basta melhorar os hábitos para se tornar uma pessoa melhor, surgiu uma onda de livros tentando te ensinar exatamente isso. Como adquirir bons hábitos. E aí você pode ver pelas capas deles o quanto eles são mentirosos, né? Geralmente esses livros ficam numa seção de livraria que chama autoajuda. Então, geralmente não é bom você visitar essa parte da livraria, porque autoajuda é um livro que ajuda o autor. Por isso que chama autoajuda, não ajuda você. Ajuda o autor a ganhar dinheiro, certo? Então, você vai ver livros lá como Mude os seus hábitos em 15 dias, Mude os seus hábitos em 66 dias.
Tudo mentira. Não compra, não joga seu dinheiro fora, né? Por quê? Basta você fazer um raciocínio muito simples, muito tranquilo. Tenta responder essa pergunta. Quanto tempo é necessário para mudar um hábito? Ou para perder um ruim ou para ganhar um bom? Você consegue responder essa pergunta? Eu duvido. Eu vou te fazer outra pergunta. Quanto tempo demora para você adquirir o hábito de comer um docinho depois de cada refeição? 2 dias? Padre, eu adquiri um novo hábito em 2 dias, eu sou fantástico. Pronto, é normal. Ué. Você come um docinho depois do almoço hoje, um docinho depois da janta hoje, um docinho depois do almoço amanhã, um docinho depois da janta depois da manhã. Se no 3º dia não apareceu o docinho, você vai, amor, cadê a rapadurinha? Cadê o chocolatinho? Acabou? Não tem mais não? Pronto, já é um hábito adquirido, certo? Então, para adquirir um hábito assim, 2 dias. E para perder um hábito que você tem aí bom? Eu no seminário, a gente quando estudava lá em São Paulo, a gente acordava todos os dias 5h30 da manhã. Eram 6 meses acordando 5h30 da manhã. Então, em 6 meses, o hábito estava enraizado. Eu não usava despertador para despertar. Geralmente, a gente acordava 6h30, 6h29, meu oi abria. Aí eu já levantava. Aí eu chegava em casa e ficava de férias. Aí eu ficava de férias, e graças a Deus, agora férias, né? Eram uns 15 dias de férias. Acordando 6, 7 horas da manhã, chegava no seminário, pronto, perdeu o hábito. 6 meses de investimento, 2 dias acordando 7 horas da manhã, acaba com o hábito, certo? Então, assim, não tem jeito de responder quanto tempo demora para fazer ou para desfazer um hábito. Você tem que perguntar para mim, que hábito que é esse? Então, tem hábitos que você vai demorar anos para adquirir. Uau, entrou uma galinha voadora, foi embora, graças a Deus. Se ela passasse aqui e fizesse um golpe aéreo na cabeça de vocês, eu ia rir muito, né? Mas não tem jeito de responder. Se o hábito é bom, pode ser que você demore muito para conseguir. Pode ser que você perca muito rápido. Pode ser que você demore muito tempo para perder um hábito ruim. Então, entendeu? Não dá para saber essa resposta. Mas tem um tipo de gente que se nós perguntássemos para eles, quanto tempo demora para adquirir um hábito? Não importa o quão difícil é esse hábito. Eu quero saber quanto tempo demora para eu adquirir o hábito de todo dia de manhã, levantar 5h30, fazer uma caminhada ali ao redor do campo do galo, voltar para casa, tomar um banho e rezar um terço. Quanto tempo demora para adquirir esse hábito? Se você perguntar para um judeu que entende de neurociência, ixi, eu estou com medo de empolgar, porque hoje a minha clientela tem uma clientela exótica, então vocês ficam tranquilos, tá? Mas se você perguntar para um judeu que entende de neurociência, de hábitos, e entende de Sagrada Escritura, o judeu vai responder para você sem medo de errar. Quanto tempo demora para adquirir um hábito desse? 40 dias. Mas, padre, mas o senhor acabou de falar que não tem jeito de fazer a conta, o judeu sabe que é só 40 dias. 40 dias, e não tem erro. O judeu está certo. Por quê? Porque na Sagrada Escritura, os números, eles não são só números, eles têm significado. Para nós também tem um pouquinho, tem uns números que a gente dá aí alguns valores, né? Tipo o 7 é o número da sorte, 13 é o número do azar. Mas na Sagrada Escritura isso é muito profundo, na cultura judaica. Então, por exemplo, o número 7 na Sagrada Escritura não é sorte, é o número da perfeição, é o número da completude. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. O número 6 na Sagrada Escritura é o número da imperfeição, é o número da não completude. Por isso que quando Deus cria o homem, no Gênesis capítulo 2, você vê que o homem é criado no 6º dia. Não é porque Deus estava treinando nos outros dias para ficar bom, para no 6º fazer legalzinho. Não, não. O homem foi criado no 6º dia porque é o número da imperfeição, da não completude. Então, ali a Sagrada Escritura está mandando uma mensagem. O homem não está pronto. O homem não está completo. Ele vai ficar pronto quando ele chegar quando? No 7º dia, no dia do descanso. Só que aí aconteceu o pecado, toda aquela treta, nova criação, Páscoa. E aí o homem está caminhando em direção à sua completude. Quando que é a nossa completude? É aquele dia que vocês não querem que chegue, que vocês não querem que eu reze para vocês. É o seu 7º dia. Então, o 7º dia é a celebração da completude, onde a pessoa chegou no seu destino, na sua meta. A gente celebra a chegada da pessoa em Deus. Mas na Sagrada Escritura, o que significa o número 40? Vamos tentar recordar o tanto que esse número aparece na Bíblia.
Gênesis, Noé constrói uma arca, vem o dilúvio. Chove durante quantos dias e quantas noites? 40. Elias foge de Acabe, que está com a sua esposa Jezabel, querendo matar ele. Foge e faz uma caminhada pelo deserto. Durante quantos dias? 40. Esse eu sei que vocês não sabiam, mas vocês vão no embalo que vocês vão responder certo, tá? 40. Depois nós temos um Moisés que sobe no Monte Horebe. Fica lá quantos dias esperando a lei? 40. Desce, joga as tábuas da lei, quebra, porque o povo fez o bezerro de ouro. Aí depois ele sobe de novo. Fica mais quantos dias esperando para receber as tábuas da lei? 40 dias. Depois nós temos um Jesus que vai para o deserto e ele vai fazer ali o seu jejum que inicia a sua vida pública, né? Quanto tempo Jesus fica no deserto? 40 dias. E tem a festa de hoje. Nós temos a festa de hoje que, entre a ressurreição de Jesus, o sábado de aleluia, né, o domingo de Páscoa, o domingo de manhã, e a festa da ascensão, qual é o intervalo de tempo? 40 dias. Você faz todos os anos uma quaresma, que começa na quarta-feira de cinza e termina no sábado de aleluia. Você faz a conta dos dias e tira os domingos que não são penitenciais. Quantos dias dura a nossa quaresma? 40 dias. Então, para que isso? Por que a Bíblia insiste tanto nesse número 40? Porque ele tem um significado muito profundo para o judeu. Por isso que se o judeu te respondesse quanto tempo demora para você adquirir um hábito, e ele respondesse com o número 40, ele estaria certo. Porque 40 para um judeu não é um somatório de transcorrer de 24 horas circulares. Para um judeu, 40 dias significa o tempo necessário para um processo, para um amadurecimento, para uma maturação. Então, por isso que ao celebrar a festa da Ascensão, e eu não vou insistir hoje na compreensão do mistério, já insistimos várias vezes, presta atenção no prefácio que nós vamos rezar antes do santo, ali tem uma explicação teológica bem legal sobre a Ascensão, bem breve, mas hoje eu quero que você entenda o que aconteceu nesse intervalo de tempo para que Jesus pudesse subir, e subir tranquilo, para que pudesse concluir o processo salvífico com Pentecostes. Durante esses 40 dias, Jesus passou insistindo num processo de maturação dos apóstolos. É bom você entender que quando Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, ele já deu o Espírito Santo aos apóstolos. Na nossa cabeça, esse negócio de Pentecostes, 50 dias depois, ficou meio que impregnado e está errado. Pentecostes não é um evento que aconteceu 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Pentecostes é um evento que começou no domingo de Páscoa e chegou à sua plenitude 50 dias depois. Mas se você ler o capítulo 20 e 21 de São João, você vê que no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre os apóstolos e diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Pronto, Pentecostes aconteceu. Já foi dado ali o Espírito Santo no domingo de Páscoa. Depois nós vamos ver que em 50 dias acontece o florescimento desse Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse durante 40 dias em que Jesus permaneceu aqui, aparições, caminhou com os discípulos, conversou, formou. O que Jesus estava fazendo? Ele estava ali maturando, dando a oportunidade de florescer tudo aquilo que ele investiu durante 3 anos com os apóstolos. E é importante nós, igreja, entendermos isso, porque a liturgia ela tenta te ajudar a se posicionar nisso durante todos esses 40 dias de preparação. Se você pegar todas as leituras da missa nesses 40 dias, você vai perceber que aparece uma certa contradição na liturgia. Nós temos as leituras dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, o que nós vemos? Nós vemos a vitória dos apóstolos. Nós vemos os apóstolos fazendo milagres, pregando, São Paulo, São Pedro, um monte de coisa maravilhosa acontecendo. E do lado de cá no Evangelho, o que nós vemos? Só o fracasso dos apóstolos. Nós vemos os apóstolos diante de Jesus ressuscitado não acreditando nele, não acreditando que é ele. Nós vemos os apóstolos voltando à vida antiga. São Pedro, depois de ver Jesus ressuscitado, falando, vou voltar para pescar, vou voltar à minha vida velha. Então parece que é um contraste, né? Uma contradição. Aqui os apóstolos estão tudo certinho, funcionando. De cá os apóstolos estão tudo lascados, dando tudo errado. Por quê? Porque a liturgia está te mostrando que aqui no Evangelho é o processo de maturação. Aqui na leitura é o resultado. Por isso que as leituras da Páscoa são todas escolhidas nos Atos dos Apóstolos após Pentecostes,
após a maturação. Então, para que o católico ele vá olhando para as duas realidades e faça assim, nossa, aqui sou eu, estou desse jeito. Nossa, eu tenho que chegar aqui. Nossa, eu tenho que me esforçar. Mas como? Permitindo que Deus realize em nós esse processo de maturação. E qual é o empecilho? O que está nos impedindo hoje de fazer isso, né? E é bom que a gente seja honesto. Olhe que nós estamos nesse processo de maturação talvez há alguns anos, alguns aqui algumas décadas, e parece que o negócio não chega. Parece que a gente não se tornou aquilo que a gente deveria ser. Um dos empecilhos é a maneira como nós estamos lidando com aquilo que é o mais precioso dom que a Igreja Católica deixou para nós, que Cristo deixou para nós. É a maneira como nós estamos nos servindo dos sacramentos. Os sacramentos que você tem na sua igreja é o diferencial que distingue ela de todas as religiões cristãs e de tudo aquilo que existe de religiosidade no mundo. Os sacramentos para nós são a certeza de que Deus está presente no meio de nós. Para um religioso aí de qualquer seita cristã, se você chegar nele e falar assim, como é que você faz para chegar até Deus? Eu sento, eu rezo, eu fecho meu olho, entro no meu quarto, eu tomo 2 litros de cachaça, depende do cara. Os nossos aqui faz de todo jeito, né? Mas como é que você, católico, vai até Deus? Como é que você fala assim, eu quero ir aonde está Deus? Onde que está para você, católico? Você sabe que está no sacramento. Se você entrar no confessionário e se confessar com um padre, você sabe que não foi um padre que te perdoou. Você sabe que foi Deus. Se você entrar numa missa e ver uma consagração acontecendo no altar, você sabe que Deus está ali. Você sabe que aquilo ali não é um teatro, não é um pãozinho. Você sabe que se você entrar numa sala do Santíssimo, você sabe que tem Deus dentro daquele sacrário. Então, assim, o católico ele tem a certeza de que nos sacramentos está o ápice da sua vida cristã, principalmente na Eucaristia. Mas agora, se nós olhamos para a nossa trajetória dentro da igreja sacramental, nós vamos nos dando conta de que parece que nós perdemos essa noção da finalidade desses sacramentos. E parece que nós instrumentalizamos tanto eles, que eles perderam sentido para nós. Porque quando Jesus institui os sacramentos, ele institui eles para que nós possamos nos servir deles, para uma maturidade no processo da vida cristã. E essa maturidade acontecendo, onde que nós vamos chegar? O que nós vamos nos tornar? Nós vamos nos tornar discípulos de Jesus. Nós vamos nos tornar aquilo que os discípulos eram ali, depois da ressurreição, frouxos, fracos, errando tudo, e nós vamos amadurecer e nos tornar o que os discípulos viraram nos Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 2. O que eles viraram? Discípulos, apóstolos. Eles realmente mudaram o comportamento deles. Eles pregavam Jesus, eles viviam Jesus, eles eram verdadeiramente discípulos. Aconteceu uma conversão verdadeira. Agora, se nós olharmos para nós hoje, nós temos Eucaristia, nós temos confissão, nós temos o matrimônio, nós temos a ordem, nós temos a crisma, nós temos a unção dos enfermos, nós temos todos esses instrumentos. E parece que nós nos comportamos exatamente como os apóstolos antes de Pentecostes. Nós nos comportamos exatamente com aquela frouxidão. Por quê? Porque nós não buscamos os sacramentos para nos tornarmos discípulos. Nós buscamos os sacramentos por outros motivos, por outras conveniências. Vamos ser honestos. Qual foi a última vez que você se confessou, e se confessou mesmo, querendo uma conversão de vida? Se confessou mesmo querendo uma mudança de vida que te levasse em direção a Jesus? Na catequese, infelizmente, a gente ensina as crianças que a confissão é para poder comungar. A criança aprende de criança, com 8 anos de idade, que você confessa para você poder comungar. Tanto é que a hora que eles saem da primeira comunhão ali, os bichinhos acabam a primeira comunhão, eles sentam aqui toda missa que eles vêm. A cabeça deles tem uma ideia muito bem formada. Eu confesso para comungar. Então eles vêm para a missa, o que tem que fazer? Confessa e comunga. Depois esses bichinhos crescem, ficam uns marrucão, e aí esses marrucão eles vivem a semana inteira, se lascam no pecado a semana inteira, fica aí se acabando, se lambuzando no pecado. Aí vem para uma missa no final de semana. Aí, se não tiver um padre atendendo confissão antes da missa ou durante a missa, não confessa e não comunga. Porque para mim comungar eu preciso confessar, então confesso e comungo. Mas não tem uma consciência assim de que, poxa vida, eu vou mudar de vida agora. Eu quero mudar.
Vamos ser honestos. Quem de nós se sacrifica durante um dia, fala, poxa vida, eu acho que eu vou procurar um padre, eu vou fazer uma boa confissão, eu quero mudar de vida. Quem de nós tira um tempo do nosso horário para buscar um sacramento para realmente mudar a nossa vida? Será que realmente não é só uma conveniência? Outra coisa que poderia nos deixar mais assustados ainda e mais preocupados, né? Nós estamos nas nossas missas e nós vemos as nossas filas de comunhão. Você vê que começa uma missa, na hora da comunhão, 90% do povo comunga, 80% do povo comunga. Aí a pergunta que você poderia se fazer é, como é que estão as nossas filas de confissão? Se não existem filas de confissão, por que existem tantas comunhões? Vai, padre, mas você acabou de falar que não pode se confessar só para comungar. Sim, mas a confissão é necessária para a comunhão, para uma verdadeira conversão. Então, se não existem filas de confissão, como é que existem tantas filas de comunhão? Será que não tem alguma compreensão aí errada também da Eucaristia? Será que nós não crescemos com essa ideia de que é normal, é tranquilo você comer o corpo, sangue, alma e divindade do seu Deus, entrar numa fila, abrir a boca, falar amém? Quando fala amém, né? Porque nem amém fala, chega só linguão para fora e vida que segue, né? Então, assim, a nossa compreensão e vivência desses sacramentos, ela está deficitária, ela está quebrada. E se nós não começarmos a viver isso com mais intensidade, nós vamos perder a possibilidade de amadurecer como Cristo quer que nós amadurecemos, e nós não vamos chegar a ser discípulos, nunca. Nós vamos ficar por aqui, dentro de uma igreja, participando de missa todo domingo, entrando na fila, comungando todo domingo, confessando de vez em quando precisa, para comungar, e a gente nunca vai mudar, não vai ser discípulo. Certo? Não vai acontecer nada. Então, por isso, seria importante que a gente realmente começasse a tomar consciência de que nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de crescer nessa nossa compreensão de Deus. Nós precisamos compreender com mais profundidade o que são esses mistérios. Então, nós não temos o direito, e a gente começa isso de criança, de entrar numa catequese e fazer 2 anos de preparação para poder receber a primeira comunhão. Eu não tenho o direito de fazer com que uma criança fique lá 2 anos com isso na cabeça. Você que é pai não tem direito de mandar um menino para a catequese e você ficar lá na sua casa e você não vai na missa, e você não reza, e você não se converte, mas você manda ele para lá com aquela ideia, vai lá meu filho, daqui 2 anos você pega o diploma e você está livre, fica tranquilo. Aí você vai ter férias, uns 3 anos, né? Aí depois, meu filho, você tem que voltar lá, coragem, faz lá o cursinho de crisma, rala mais 2 anos, pega o diploma, agora você está livre, meu filho, você só precisa da igreja o dia que você for casar, fica tranquilo, liberdade, né? A gente não pode colocar isso na cabeça de uma criança. Mas nós crescemos com isso na nossa cabeça. Porque muitos de nós fizemos a primeira comunhão e sumimos. Fizemos a crisma e sumimos. E talvez por um motivo ou outro acabamos voltando, acabamos desaparecendo. Um casamento, um batizado, né? Hoje tem batizado. Não, o povo aqui que vai batizar os meninos, né? Vamos ver se eles aprumam aí e colocam o negócio no eixo, né? Ou a gente volta para um batizado, ou a gente volta para um casamento, ou a gente volta para um velório. Mas qual foi o processo de maturação daqueles anos, dessa fé em mim, para que eu me tornasse discípulo? Porque Jesus fez isso com os apóstolos e deu certo com eles. Agora, se nós estamos apenas buscando os sacramentos por conveniência, porque tem que fazer, pensa, por exemplo, num pecado que infelizmente ainda é muito comum na igreja. Eu gostaria muito que um dia ele desaparecesse. Mas, né, Jesus? Qual foi a última vez que você perdeu uma santa missa e você se confessou com essa convicção de que você fez a escolha errada, de que você errou? Ou se você realmente buscou a confissão simplesmente porque na sua cabeça tinha um hábito espiritual. Perdi a missa, não posso comungar, tem que confessar para poder comungar. Qual foi a última vez que você perdeu uma missa e você procurou um sacerdote com essa convicção? Senhor, eu fiz a escolha errada.
Eu escolhi esse lazer em detrimento da missa. Eu escolhi essa diversão em detrimento da missa. Eu escolhi esse passeio, que no passeio tinha uma igreja. Se eu me sacrificasse um pouquinho, eu ia. Mas eu não quis me sacrificar. Eu preferi escolher a mim e ao Senhor. E qual foi a última confissão que você fez desse pecado? E você trouxe uma convicção: Senhor, conta comigo. Isso não vai acontecer de novo. Eu vou fazer diferente agora. Qual foi a última confissão que você fez assim? Ou a sua confissão foi: padre, perdi a missa, né? Paciência, sabe como é que é, né? A culpa não foi minha, né, padre? Na verdade foi porque aconteceu isso, tá? Mas vamos lá, né? Tem que comungar, né? Então bora lá, né? Tem gente que chega e fala esse pecado falando: isso é porque eu não posso comungar, então eu vim confessar para poder comungar, né? Então, assim, que convicção é essa? O que é o sacramento para nós? Gente, o sacramento para nós está virando exatamente aquilo que é um trabalho num centro de macumba. É a mesma coisa. Você vai lá e organiza um ritual e pronto, tá feito, está esquematizado, está pago, certo? E não é isso. Não é isso que vai nos tornar discípulos. Não é isso que vai fazer com que a nossa vida se transforme. Não é isso que vai fazer com que em Pentecostes o nosso coração transborde dos dons do Espírito Santo. Não vai acontecer, porque nós não queremos viver o processo. Então, por isso, nós precisamos de quanto tempo para melhorar isso? Só 40 dias. Só 40 dias são necessários para a gente mudar isso. O tempo necessário para um processo, não cronológico, mas teológico, né? Então, os meus 40 dias já estão durando 46 anos, né? E eu ainda não estou do jeito que eu gostaria de estar e do jeito que eu sei que Deus gostaria que eu estivesse. Os seus 40 dias, pelos cabelos brancos de alguns e pela tonalidade preta de alguns, que chega quase ao azul, então é muita tinta. Os seus 40 dias talvez já duraram 60, 70, 80 anos. E o processo ainda não foi concluído. Então, sim, nós não podemos nos dar ao luxo de tratar os sacramentos como essas coisas, como esses instrumentos que nos permitem fazer outras coisas, porque eles não são coisas, eles são alguém, eles são Deus. Então, por isso, eu quero que você viva esses dias que antecedem Pentecostes se questionando. Eu quero que você saia daqui hoje incomodado. Eu quero que você saia daqui hoje, se possível, irritado com essa verdade. A verdade de que para você, talvez os sacramentos tenham sido só isso até hoje. Um instrumento para você poder fazer alguma coisa, para que você então comece a se questionar se você está dando esse tempo para Deus te maturar, te fazer amadurecer, te fazer crescer na sua fé, para que assim cada encontro seu com Deus num sacramento seja realmente uma transformação na sua vida. Cada Eucaristia seja uma transformação, cada confissão, que o batismo na vida dos seus filhos seja realmente uma transformação na vida deles, que você vai favorecer para que continue sendo transformação, que não seja só um evento social, que não seja só um tem que batizar porque senão fica pagão, né? Então vamos batizar. Tem que casar porque se não casar, tem que casar. Não tem nada. Nós precisamos escolher o que vamos fazer. E quando escolhermos bem e fazermos pelo melhor dos motivos. E na Igreja Católica você não batiza porque tem que batizar. Você batiza porque você quer o seu filho no céu, salvo. Na Igreja Católica não se confessa para comungar. Se confessa porque você quer a santidade, você quer o céu. Na Igreja Católica não se comunga porque tem que comungar. Se comunga porque você quer se alimentar de Deus e quer chegar no céu. Na Igreja Católica, por mais que seja assustador, não se casa para construir só uma família, porque eu quero ter uma família com essa mulher, com esse homem. Na Igreja Católica você se casa porque você quer caminhar com uma pessoa para o céu, não é para outro lugar. Na Igreja Católica você se crisma porque você quer realmente alcançar a santidade. Na Igreja Católica você pede um padre para dar unção dos enfermos para o seu parente, não é porque o padre vai lá matar o seu parente não, tá? Você pede porque você acredita que aquele sacramento vai favorecer na santidade e na salvação do seu parente. Na Igreja Católica os homens são ordenados padres, não é para que eles possam ficar aí brilhando não, é para que eles possam ser um instrumento de santidade na vida dos outros, mas ele também alcançar o céu. Então vamos fazer o nosso exame de consciência. Vamos ver se realmente nós estamos dando aos sacramentos aquilo que eles são, aquilo que eles merecem de nós. Porque enquanto não, o processo não acontecerá em nós.
essa mudança não acontecerá em nós e nós nunca seremos discípulos de Jesus. Nós nunca seremos verdadeiros discípulos. Os apóstolos pagaram um preço caro durante esses 40 dias para chegar onde eles chegaram. Nós também precisamos estar dispostos a pagar o preço. E olha que nós já tivemos muito mais tempo do que eles. Então que Deus nos dê a graça de alcançarmos essa maturidade de fé e sermos católicos, vivermos a nossa fé com a convicção que Cristo merece de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.